Então Elias esteve diante de Deus, agora ele está diante de Acabe. Quem é Acabe perto de Deus? E aí eu imagino assim, Elias era cabra macho. Aí diante de Acabe, mas primeiro ele foi diante de Deus. Agora ele está diante de Acabe, e ele tem uma palavra para Acabe, para o rei de Israel. E Elias diz assim: vive o Senhor, Deus de Israel. Isso aqui é muito profundo, porque a primeira coisa que Elias fala é algo sucinto, preciso, mas que tem toda a sua importância. E é o que muitos pregadores não estão conseguindo transmitir nos altares do Brasil e quem sabe do mundo. E eu falo isso com muita humildade no coração. Olha o que Elias está dizendo para Acabe: vive o Senhor. Eu estou pregando uma palavra a respeito de um Deus vivo, não de um Deus morto. Então Elias está dizendo assim para Acabe: vive o Senhor. Não estou falando aqui a respeito de alguém que eu sonhei e quem sabe exista, não. Elias já começa assim: vive o Senhor. Eu estou falando de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. Imagina a autoridade nos olhos de Elias. Imagina o fogo nos olhos de Elias, olhando para Acabe, um idólatra, um adorador de Baal. Aí ele diz para Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. Não estamos aqui em um velório, estamos aqui para celebrar um Deus que vive e reina para todo sempre. E aquele que é inteligente adora, glorifica, exalta, entrega toda a honra, toda a glória. Porque não estamos falando a respeito de um Deus morto, é um Deus vivo. E isso tem toda a sua profundidade. Porque ele diz assim: vive o Senhor, Deus de Israel. Por que ele fala dessa maneira? Porque para Acabe o Deus de Israel é Baal. Então ele já vai diante de Acabe e ele diz assim: ó, vive o Senhor, Deus de Israel. Porque Acabe está pensando assim: não, o Deus de Israel agora é Baal, porque eu instituí aqui, eu coloquei o culto a Baal. Eu e a minha esposa, que é a digníssima Jezabel, agora nós adoramos a Baal. Aí Elias chega diante de Acabe e diz assim: ó, vive o Senhor, Deus de Israel. Está pensando que o Deus de Israel é Baal? O Deus de Israel é o Senhor de toda a terra. Vive o Senhor, Deus de Israel. Eu não vejo Elias tremendo diante de Acabe, eu vejo Acabe tremendo diante de Elias. Porque que unção é essa? Que autoridade é essa? Que camarada é esse? O ministério de Elias começou agora, meu querido. E ele surgiu do nada. Ele surgiu do nada. E de repente ele está diante de Acabe dizendo assim: ó, vive o Senhor, Deus de Israel. Cheio de autoridade. Eu imagino o Acabe já pensando assim: esse camarada aí é diferente, hein? Perante cuja face estou. Isso aqui é bom para você que prega a palavra, para você que é do louvor. Você só pode falar em nome do Senhor se você estiver diante da face do Senhor. Lembra que o Senhor ele falava com Moisés face a face, face to face. Então Elias está dizendo assim: ó, eu estou diante da face dele, eu desfruto de um relacionamento verdadeiro com ele, eu sei quem ele é. Eu não estou entregando aqui um recado, uma palavra para você, Acabe, baseado em uma achologia. Não, eu sei quem é o Deus de Israel. Eu estou diante da face do Deus de Israel. É isso que falta em muitos homens de Deus e mulheres de Deus: estar diante da face do Senhor. Porque quando você está diante da face do Senhor e você vai transmitir algo para a terra, você transmite com propriedade. As pessoas sentem: não, esse homem, essa mulher deve estar andando com alguém que eu não conheço ainda. Só pode ser isso. Vive o Senhor, Deus de Israel, e eu estou diante da face dele. Eu desfruto de um relacionamento verdadeiro com ele.
E aí você quer falar em nome do Senhor? Então entenda uma coisa nessa noite: desfrute de um relacionamento verdadeiro com Ele. Vá para a intimidade com Ele. Tá? Pega Ele, cara. Fala para Ele assim: ah, Deus, faz tempo que tu não fala comigo, mas dá um jeito, cara. Vai para a intimidade, vai lutar com Ele. Porque senão não dá para fazer a obra se você não estiver diante da face dEle. Aí você começa a falar a respeito das suas vontades e não da vontade do Senhor. E nesse momento não é a vontade de Elias. Porque imagina você, eu imagino um diálogo de Elias e Deus nesse momento. Senhor, mas é Acabe, é o rei. Não, é que você ainda não entendeu muito bem, Elias. Eu respeito você, é início de ministério. É que você não entende muito bem quem é o rei. Porque talvez a vontade de Elias não fosse levar uma palavra dessa para Acabe, mas não tem que prevalecer a vontade de Elias, tem que prevalecer a vontade de Deus. E Elias nesse momento ele está colocando uma palavra de Deus diante de Acabe. E aí ele começa a entregar o mistério. E olha que forte. Parte B desse versículo primeiro. Nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias está dizendo assim: ó, estou fechando o céu aqui. Nem garoa vai ter. Por que Elias está falando nessa autoridade com Acabe? Porque Acabe é adorador de Baal. E Baal é um pseudo-deus da fertilidade, da prosperidade. E Israel aparentemente está prosperando, pastora. Você tem que tomar cuidado com a aparência da prosperidade na tua vida. E de repente a aparência da prosperidade faz com que você pense que Deus está aprovando a tua conduta. Pegou? Amém? A falsa prosperidade. Existia uma falsa prosperidade em Israel. E você sabe que uma das principais fontes de renda de Israel é a agricultura. E a agricultura depende da água, depende da chuva. E agora Elias está diante de Acabe e ele está dizendo assim, ó: nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.